Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje quero comentar com vocês mais um assunto dentro da genética que é de fundamental importância para vocês compreenderem, correto? O conteúdo em questão é chamado de interação gênica. Então a interação gênica, ela compreende o mecanismo onde nós vamos observar aí dois ou mais pares de genes, mesmo que distribuídos aí de forma independente, que vão condicionar aí o mesmo caráter para o indivíduo. Na interação gênica nós teremos que observar então a forma das crestas da galinha, a pleitropia, a epistasia e a herança quantitativa. Hoje comentaremos apenas sobre a forma da crista ou as formas das cristas das galinhas, ok? Então, para falar sobre a forma da crista destas galinhas, nós teremos aí 4 observações, ou seja, nós teremos 4 tipos de cristas. Nós teremos uma crista chamada de ervilha, uma crista chamada de rosa, uma crista chamada de noz e uma crista chamada de simples, correto? Então acompanhe aqui comigo no quadro quais genes nós vamos observar aqui nessa situação. Então, para a crista ervilha, nós vamos ter aqui, isso aqui seria então o fenótipo, né? Eu vou marcar aqui um F de fenótipo e aqui eu vou marcar um G de genótipo. Para a crista ervilha, eu devo ter exatamente a presença de um esão sem o Rzão. Ou seja, se eu tiver um esão junto com Rzinho, eu tenho aqui um caráter para a crista ervilha. Da mesma forma, se eu tiver em heterozigose esão com ezinho junto com homozigose recessiva Rzinho, também tem um caráter aqui para a crista ervilha. Bem pessoal, mas eu tenho aí uma outra crista que também é observada, que é a crista rosa. Então veja só, a crista rosa, ela vai ser o inverso da crista ervilha, porque lá na crista rosa eu devo ter exatamente a presença de um Rzão e eu não devo ter a presença do esão, ou seja, eu devo ter esse E em homozigose recessiva e esse R ele pode estar tanto em homozigose dominante como ele pode estar em heterozigose, aqui observando também que o meu Rzão ele aparece quando eu não tenho o meu esão, ou seja, na ervilha eu tenho o esão com Rzinho nas duas situações, na rosa eu tenho ezinho com Rzão nas duas situações. Lembra que eu comentei com vocês que nós temos então a crista ervilha, a rosa, a noz e a simples. Então eu vou direto lá, para a crista simples, certo? Então o que nós temos então? Ervilha, rosa, eu pulei a noz e vou para a simples. E por que eu pulei a noz? Porque a simples, pessoal, o próprio nome já diz aqui para a gente. Nós vamos observar apenas a presença de genes ezinho, Rzinho. Então aqui sobra agora para nós classificarmos quando essa ave vai apresentar uma crista do tipo noz. Então veja lá, se na ervilha eu devo ter esão sem Rzão, na rosa eu devo ter Rzão sem esão, na simples eu devo ter ezinho com Rzinho, na noz eu vou ter apenas os dominantes, tanto em homozigose quanto em heterozigose. Ou seja, se eu tiver aqui esão com Rzão, é uma crista noz. Se eu tiver, por exemplo, esão, ezinho com Rzão, também é uma crista noz. Se eu tiver ainda esão, ezinho com Rzão, Rzinho, também é uma crista noz. Se eu tiver ainda aqui para se observar a presença de ainda esão, e aí no caso eu posso ter ainda o esão, Rzão, Rzinho. Então veja lá, esão, Rzão, esão, ezinho, Rzão, esão, ezinho, Rzão, Rzinho, esão, Rzão, Rzinho, e posso observar agora que nós temos aí todas as cristas que nós comentamos. Então a crista ervilha, crista rosa, crista noz e aqui por último a crista simples.
Veja lá, pessoal, sempre que você confundir isso daqui, lembre o ervilha E, rosa E. Vai para simples, tudo recessivo. E aí você deixa nós para o último, para você conseguir montar aí sem se perder, correto? Então, ó, guarda bem esse caso que nós vamos resolver o exercício utilizando aqui este mesmo padrão que nós colocamos aqui no quadro para vocês, ok? Então acompanhe aqui comigo na próxima tela. Crista ervilha. Agora, pelo contrário, eu observo a crista rosa. A crista rosa, eu dependo do Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E na presença de quem? Na presença de Ezinho, Ezinho. Se eu tenho aqui indivíduos de crista simples como descendentes, então essa ave é Rzão, Rzinho. Então veja só, pessoal. Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzinho. Vem aqui para a crista ervilha. Essa crista ervilha aqui vai ser a mesma coisa. Veja só, não tem como eu ter Ezão, Ezão, porque eu tenho Ezão, Ezinho e Ezinho, Ezinho. Então ela deve ser obrigatoriamente Ezão, Ezinho, assim como Rzinho, Rzinho. Veja só, eu tenho um Rzão aqui, certo? Mas se eu coloco um Rzão aqui, eu não estou falando de uma crista ervilha, aí eu estarei falando de uma crista nossa. Então ela é Rzinho, Rzinho. A rosa, por exemplo, a mesma coisa. Vai ter aqui, ó, o Ezinho, Ezinho recessivo, junto com o Rzão, que não vai ser homozigoto. Veja só, Rzinho, Rzão. Então esse cara aqui é Rzão, Rzinho. Aqui, ó, bem simples, ó, crista simples, Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Crista ervilha, parecida com a anterior, né? Ó, Ezão, Ezinho, ou melhor, né? Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Agora, ó, a crista nós, veja só, a crista nós eu tenho o Ezão e eu tenho o Rzão. Mas, ó, nós já vimos que não pode ser Ezão, Ezão. Então, ela é Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Assim como essa crista nós do indivíduo número 8, ó, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Esse número 9 também, ó, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. A crista simples do 10, Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. E aí o que sobra agora? 11 e o 12 também de crista nós. Então aqui, ó, assim como este indivíduo aqui, serão Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, correto? Então, ó, colocamos aí, pessoal, para vocês todos os genótipos dos indivíduos citados. Agora a questão é, eu posso fazer um cruzamento genético para observar a proporção ou a probabilidade do surgimento de quais cristas quando eu cruzar um indivíduo de crista ervilha com um de crista rosa? Posso, e é isso que eu vou fazer aqui no próximo quadro para vocês.
Então veja lá, pessoal, se eu tenho aqui Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho, quer dizer que eu tenho os seguintes gametas: Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzinho, certo? Se eu tenho aqui, ó, peguei quem? Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzinho. Se eu tenho aqui Ezinho, Rzão, eu terei aqui um gameta Ezinho, Rzão, e aqui eu vou ter o quê? Ezinho, Rzinho. Se você cruzar então, ó, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzinho, Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzinho, veja que vai dar um cruzamento bem simples, ó. Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzinho. E aqui eu vou colocar quem, ó? Ezinho, Rzão, e aqui Ezinho, Rzinho. Então, no cruzamento entre o indivíduo de crista ervilha com esse seguinte genótipo aqui, com o indivíduo de crista rosa com esse seguinte genótipo aqui, nós vamos obter a seguinte proporção: Ezão, Ezinho, ó, esse Ezão com esse Ezinho, esse Rzão com esse Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Aqui eu vou ter o que? Ezinho com Ezinho, 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 Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Aqui, ó, Ezão com Ezinho, Ezão, Ezinho, e aqui o que? Rzinho, Rzinho. E por final eu vou ter a seguinte situação: Ezinho com Ezinho, Rzinho com Rzinho. Então, Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Então veja o que nós temos aqui, pessoal. Esse indivíduo aqui, ele é crista nós, porque ele tem o Ezão junto com Rzão. Então eu vou ter aqui, ó, 1/4 para a crista nós, correto? Esse indivíduo aqui é de crista rosa, então eu vou ter aqui, ó, mais 1/4 para a crista rosa. Esse indivíduo aqui é de crista ervilha, então eu vou ter mais 1/4 para a crista ervilha. E aqui eu vou ter ainda mais 1/4 para a crista simples, correto? E aí, galera, compreenderam como pode ser determinada então a forma da crista das galinhas? Então, pessoal, espero que tenham compreendido. Acompanhe aí o nosso canal, né? Siga a nossa página no Facebook e também aqui no YouTube. E semanalmente estamos postando aí algumas novidades aí dentro da química e da biologia. Então, na nossa próxima aula sobre a interação gênica, nós vamos comentar aqui exatamente sobre a pleitropia, a epistasia e a herança quantitativa. Então, aguardo vocês aí até a nossa próxima aula. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótico, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui tem Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte, o elétron é negativo. No núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.